E de repente hoje nós estamos quase na 20ª economia. De terceira para 20ª. Então, assim, nós que tínhamos salto para trás, né? toda uma pujança nos anos 50, toda uma coisa, mas isso foi por causa dos ciclos econômicos. Nós vivemos de atividades extrativistas, tirou, e onde tira e não coloca, acaba. E depois, por último, tirou o povo, né? Manda para a América e pronto, foi a década de 90. Depois, os Estados Unidos, que ninguém imaginava, ter uma quebra a partir de 2008, entra em recessão em 2008, que está custando se recuperar até agora. Gente, na verdade você está ouvindo essa parte que parece ser em off, mas a gente já está conversando. Eu estou junto aqui com o Arley Cândido e é uma maravilha te ouvir, cara. Então, tá bom. É muito bom mesmo. Obrigado. Tá? A sua simpatia, a sua educação, a sua inteligência e a sua pesquisa, que, por imparcial que consegue trazer muita informação. Você me falou que Valadares chegou a ser a terceira economia do estado. Sim, atrás de Belo Horizonte e Juiz de Fora. E hoje a gente está em 20º lugar. Está entre as 20 e poucas economias. Dos anos 50 para cá, muita coisa mudou. Sim. Na nossa cidade. A cidade, ela, com a chegada da ferrovia e posteriormente com a questão dos ciclos econômicos, que começa com o ciclo da madeira, né, a exploração da madeira, começa na década de 40, e aí a gente tem os barões da madeira, né, que constroem algumas casas realmente boas, porque até então ninguém queria fixar muito bem aqui em Valadares, queria se ganhar dinheiro e ir embora. Isso, mas aí a Barão do Rio Branco se torna um espelho. Ali perto do Colégio Nelson de Sena, que é inaugurado em 1940, o grupo escolar da cidade, né, de Governador Valadares, o primeiro grupo escolar, Nelson de Sena. Já tinha algumas escolinhas particulares ou do estado, mas funcionando precariamente. Mas ali é o primeiro grupo escolar a partir da década de 40, Nelson de Sena. A Rua Barão do Rio Branco você tem como referência a casa chamada dos Barões da Madeira, principalmente o seu Anastas Marasles, que é o chamado de Palacete Marasles, que fica ali bem na esquina, Bárbara Deodora com Barão do Rio Branco. Então nós temos ele era grego, de origem grega, você tem colunas na casa que lembram colunas gregas, aquela coisa está ali até hoje. E é interessante a gente ver como Valadares, nessa pujança, ela chega a funcionar 17 serrarias ao mesmo tempo. Uau. Nós temos famílias que vêm de fora, do Espírito Santo, e vão se estabelecendo aqui, principalmente os Tassis, que tem um veio madeireiro, que eles exploram muito. Bem empreendedor. Bem empreendedores. Perim, que começam a vislumbrar a questão da planura da cidade e investem na questão de oficinas mecânicas para bicicletas, vendas de bicicleta e deslancham transporte urbano, posteriormente. Transporte urbano e tudo. Bem, então aí a gente tem a questão do aeroporto. O aeroporto, que já desde a década de 30 nós tínhamos campo de pouso, não é que descia avião todo dia, mas depois surge, a partir da década de 40, um tenente, e esse tenente, ele então tira o brevet, o então tenente Altino Machado, que depois veio a ser o nosso coronel Altino Machado, e ele, ainda tenente, ele já presta serviços de táxi aéreo, aquela coisa, ele chega na década de 40 aqui na cidade, e ele prestou muito serviço nessa área, porque Valadares não tinha serviço aéreo ainda na década de 40, e tanto ele quanto depois o Alfeu, do Alfeu Táxi Aéreo, um senhor que tinha um avião, que por sinal, esse senhor, ele sofre um acidente, foi o primeiro acidente aéreo que houve aqui na cidade, no bairro de Lutz, e morre nesse acidente aéreo. Bem, a Valadares se destaca com linhas aéreas na década de 50 para atender o público que tinha dinheiro. A cidade circulava muito. Aí você falou que eram vários... Nós tínhamos voos regulares. Várias partidas daqui. Sim, nós tínhamos 6 partidas diárias de Governador Valadares por 2 das maiores companhias aéreas do Brasil, a Panair do Brasil e a Real Aerovias. Nós tínhamos voos diários para Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso na década de 50. A influência foi tal que o concurso de Miss, por exemplo, o concurso de Miss Minas Gerais, ele, na sua segunda versão, que é a primeira versão que mandou Miss para o Miss Brasil, ou seja, foi em 54. Em 55, uma valadarense, no segundo concurso de Miss Minas Gerais, é eleita. Maria Aparecida Benz, de família tradicional, ela é eleita e mais ainda divulga Valadares. Porque, na verdade, o que eram os assuntos das revistas da época? Futebol,
religiosidade e concurso de Miss. Era esse que era o prato da época. Então, Valadares se torna aquele meio onde circula muito dinheiro com as serrarias. Mas o extrativismo tem isso. Onde se tira e não se coloca, acaba. Passou o ciclo da madeira, passou o ciclo de mica, passou o ciclo das pedras semi-preciosas e, por último, na década de 80, 90, o ciclo que tirou o povo e mandou para a América. A exportação de gente para trazer dólar para cá. Então a cidade, ela viveu desses ciclos econômicos que chegamos numa encruzilhada. Hoje não tem o que tirar. Só se fosse descoberto ouro ou petróleo aqui, que seria a grande salvação da cidade. Uma cidade que agora tem que se reinventar. Mas naquela época, na década de 50, éramos a terceira maior economia. Então aqui circulou muito dinheiro, que não foi propriamente investido aqui. Nós tivemos alguns entretenimentos, famílias que tiveram muita riqueza e tudo, cinema, alguma coisa, por exemplo, nós tivemos o segundo maior cinema de Minas Gerais, que só perdia para o Cine Brasil, em Belo Horizonte, que era o Cine Palácio, que funcionou, onde hoje é o Hotel Serra Lima. Com quantos lugares? Aproximadamente 1.600 lugares. Uau! Então nós perdemos só para o Cine Brasil, uma cidade, em 1900, o Cine Palácio foi inaugurado dia 30 de setembro de 1954. Então você imagina, no auge de dinheiro de Valadares, a terceira maior economia, o segundo maior cinema de Minas Gerais. Era muito interessante. Nós conversamos com as pessoas ligadas às famílias dos cinemas. Sim, de governador Inácio Ramos em Governador Valadares, e todas dão conta de que era um mercado muito pujante. Assistir um filme, ir a um cinema... Era uma coisa fantástica, né? Porque as pessoas não tinham televisão em casa. O primeiro aparelho de televisão chega em Valadares em 54, exatamente. Era pouquíssimas as famílias que tinham um aparelho de televisão. 3 ou 4 pessoas tiveram... Quase que chega a cores, né? Isso. Então, assim, foram pouquíssimas. Ou seja, agora, o cinema, ele populariza rapidamente, mas para ir ao cinema, principalmente para ir ao Palácio, quem recebia eram os próprios membros da família do seu Soltério Inácio Ramos, que era o proprietário do cinema. Né? Então eles eram proprietários. E eles recebiam as pessoas vestidos a rigor. Uau. Com terno, gravata, as mulheres com luvinha, com vestidos muito elegantes. Sombrinha. E recebiam na porta ali do cinema. As pessoas, era um must, como se fosse, era um passeio de domingo. As pessoas iam aos cinemas matinês, elegantíssimas, né? A cidade não tinha. E dali saíam para o footing, que era o passeio na Praça Serra Lima. Então, quer dizer, ali começavam os namoros, os homens passavam para um lado e as mulheres para o outro, circulando. E quando alguém se interessava por alguém, encontravam-se, iam para o meio da praça conversar, trocar uma ideia, como se diz, né? Ok. Então a gente vê que Valadares teve um glamour que hoje se perdeu. Mas isso tudo vem em função dos ciclos econômicos, né? Ou seja, tivemos uma cidade que respirou cultura, respirou alguma efervescência, mas que se perdeu junto com os ciclos econômicos. E junto com o glamour que se perde também até o brilho de se contar a história com orgulho, né? Sim, verdade, porque ninguém ia contar aquilo que foi mal sucedido. Ou então a cidade virou conhecida, a cidade do já teve. Já teve. Já teve 7 cinemas funcionando ao mesmo tempo. Já teve o segundo maior cinema. Já teve de renome internacional. Exato, já teve 6 linhas aéreas para capitais. Quer dizer, hoje nós temos uma. Em pleno século XXI, na década de 50, nós tínhamos 6 linhas aéreas para capitais. Então, quer dizer, é realmente uma história que precisa ser redescoberta e Valadares precisa de repensar o seu futuro, né? A qualidade que se quer dar. Eu queria terminar justamente... Gente, você que está chegando agora, esse é Arley Cândido. A gente está terminando o nosso Arte e Memória da Cidade. E eu já quero, antes de tudo, te agradecer. Tá? Mesmo, de coração. Obrigado pela entrevista. Em rápidas palavras, porque eu quero ouvir música. Você quer ouvir música também, né? Em rápidas palavras, Valadares, o que é para você? Governador Valadares é uma cidade que precisa ser amada. Ninguém ama o que não conhece, eu torno a repetir. Então é preciso se redescobrir Governador Valadares. É preciso que haja projetos de parcerias com escolas, com o município, enfim. As pessoas precisam de ver de uma forma prática como é que se ama a sua cidade. É preciso conhecer para amar. Eu creio que essa seja a palavra, conhecimento. Conhecer
para amar. Isso. E você nos ajuda muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Para você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Se Deus quiser, a gente vai se ver numa próxima matéria. Mas eu não posso deixar de te agradecer pelo café, pelo bolo, tá tudo uma delícia. E a gente não pode se despedir sem música. Claro, vamos lá de música. Você vai então ficar com a música aí. E o nosso muito obrigado pela sua companhia até agora. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.